Bom dia. Essa parte. Bom dia, gente. Tudo bem, amores? Como é que vocês estão? Me dá um oi. Dá um oizinho no chat. Bom dia, Bia. Bom dia, Isa, Ana Clara, Júlia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Como é que foi de fim de semana? Foi tudo bem? Nossa, agora que eu vi que eu tô com uma cara de sono. Bom dia, Karen, Júlia, Ana Vitória. Só as meninas são educadas nessa sala? Ou é impressão minha? Ah, bom dia, Jefferson. Muito bem. Bom dia, Lucas. Que bom que vocês estão aí, pelo menos. Bom dia, Caritas. Então, amores, seguinte. Hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos que envolvem questões relacionadas a outros conteúdos, né? E aí, eu quero saber de vocês o seguinte. Eu vou falar também sobre como analisar filmes. Vamos estudar as duas coisas hoje? Ai, gente, minha coisa, alergia, é isso. Fala pra mim o que vocês acham. Dá pra gente falar sobre as duas coisas, né? Sobre a grade de correção, foi algo que vocês me pediram, e sobre análise de filme, tá? Pensei da gente fazer porque eu tava preparando a aula, descobri umas coisas bem legais, assim, da gente estudar em relação a filmes. Pode ser? Então tá, olha só. O que eu quero que vocês saibam a princípio, né? Quando a gente fala de interpretar, por exemplo, a grade de correção do Enem, a gente está falando de interpretar os critérios de correção. Então, o que você precisa entender sobre esses critérios para que você possa ter uma boa nota? Eu costumo brincar com os meus alunos, para quem eu dou redação, que não é difícil você tirar 1000 na redação. Não é difícil. E o primeiro passo que você tem que fazer para tirar 1000 é o quê? Entender os critérios. Você precisa conseguir perceber o que espera da banca, né? E aí, tem muitos mitos que as pessoas inventam e é assustador, assim, né? Sobre como as pessoas conseguem viajar em relação a esses elementos, né? Então, primeiro passo para a gente conseguir ter o entendimento da grade é você conseguir identificar o que essas palavras falam. Alguém aqui já chegou a ver a grade do corretor? Porque não é a mesma grade que tem atrás da folha de vocês. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam? Que o corretor tem outra grade? Diferente da grade que vocês têm? Vocês não sabiam? A grade que o corretor usa não é a mesma que usa-se, né, na folha que vocês geralmente têm, que vocês recebem, né? Por que isso? Porque vocês, enquanto estudantes, não precisam ter a ideia tão profunda quanto os corretores. Por que os corretores precisam, então, ter uma ideia profunda? É porque, assim, se os critérios não estão claros, então, assim, essa nota é diferente dessa nota por isso daqui, as notas não são diferentes, entendem? Vocês entendem que se os critérios não são claros, tanto faz a nota? É mais ou menos isso, tá? Desculpa, gente. Então, se os critérios do corretor, né? E aí você pode falar para mim. Vocês sabem diferenciar, por exemplo, por que é uma nota 160 e não uma nota 200?
Vocês sabem me dizer, por exemplo, na competência 1, qual que é a diferença de quando você recebe 160 e recebe 200? Vocês sabem dizer, é por conta disso, professora? Não, não, não. A Karen já riu, assim, falou, não. Então, como é que então você vai tirar 200 se você não sabe quando você tem 160 e quando você tem 200? É meio ilógico, né? Não tem como eu falar. É a mesma coisa, a gente vou fazer uma analogia com comida. É a mesma coisa de você fazer uma receita sem saber as medidas. Se você não sabe as medidas da receita, a receita vai dar certo? Pode ser que ela dê certo, ó. Pode ser que ela dê certo, que a sua experiência ali na cozinha seja tão boa que você consegue fazer. Mas se você não tem experiência na cozinha, faz uma receita sem ter as medidas, a ordem do processo, o passo a passo, a chance de dar errado é muito maior, não é? Se der certo, é uma questão de sorte. Se der certo, é uma questão de sorte. E não de, uau, entendi realmente isso daqui, né? E se você não sabe a diferença dos ingredientes do processo, como que você corrige? Como que você vai saber o que está errado? Essa é a pergunta. Como é que você vai saber se está errado se você não sabe a quantidade dos ingredientes, se você não sabe a ordem dos ingredientes? Gente, só um minutinho que eu preciso espirrar. Ui, peraí. Ai, era para eu ter colocado no mudo, eu não coloquei, gente. Desculpa. Ai, desculpa. Desculpa, gente, era para ter colocado no mudo. Eu até mexi aqui. Amei. Enfim, vamos lá. Vocês entenderam a analogia que eu fiz da comida? Não tem como você tentar acertar a receita se você não tem a medida, um tempo, a ordem de processo, tá? Amei, 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 gente. Eu prometo que eu vou colocar no mudo da próxima vez. Eu achei que eu tinha colocado no mudo, mas não coloquei. Então vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês a grade do corretor, tá? Olha, gente, vou contar um trem para vocês. Não é fácil ter essa. Ai, cadê? Alergia. Então vamos lá. Olha só, tá aqui. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar, tá bom? A senhora pode enviar no grupo? Posso enviar no grupo, sim. Posso enviar no grupo, posso mandar aqui também, se vocês quiserem. Deixa eu ver se eu já mando aqui. Daqui a pouco eu mando, que aí eu vou ter que abrir onde tá, enfim, mas eu posso colocar assim. Ó, qual que é a diferença, então, das grades, né? Quais são as diferenças das competências? Primeira coisa, a competência 1, ela demonstra se você escreveu em português, tá? Então, o que a competência 1 quer que você faça? Que você escreva um texto em português seguindo a regra básica dos elementos da linguagem formal. Ou seja, você vai seguir a linguagem formal da língua, tá? Aí o seguinte, essa é a grade do corretor. Lembra que eu te falei que os critérios têm que ser diferentes? Porque pouco adianta eu falar isso daqui para quem não entende de português, não entende a estrutura. Vocês entendem porque vocês sabem, porque vocês estão estudando, né? Mas isso aqui um critério muito um critério muito específico. Então, é o seguinte, o que é quando você tira zero? É quando você tem estrutura sintática inexistente. Vou traduzir. O que é estrutura sintática inexistente? É quando as palavras, uma do lado da outra, não formam frases. São palavras soltas, ok? Independente da quantidade de desvios. Por quê? Olha para a titia aqui e presta atenção. A competência 1 ela é dividida em duas análises. Primeira, os erros ortográficos de escolha vocabulário e tudo mais. Peraí, deixa eu abrir aqui também, peraí. Peraí.
Peraí. Aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Esse aqui é o meu e-book que eu já falei para vocês, já mostrei, já mandei para vocês também. Que eu explico isso. Por quê? Eu preciso que vocês entendam o seguinte, que na competência 1, de forma resumida, avalia-se a ortografia e a estrutura sintática. Só que eu quero que vocês entendam o seguinte, ortografia não é só ortografia, tá bom? Ortografia é convenção de escrita, erros gramaticais, erros de escolha de registro e erros de escolha vocabular, tá? São todos esses elementos. Você fala assim, qual que é a diferença? Vocês não sabem essa diferença, mas eu que estudei, eu sei que quando você erra acentuação, você não errou ortografia, você errou convenção de escrita. Então, na competência 1, esses 4 primeiros pontos aqui, eu vou diminuir. Esses 4 primeiros pontos aqui, ó, convenção de escrita, gramatical, escolha de registro, escolha vocabular, significa que eles vão ser avaliados enquanto desvios, eles são considerados desvios. E os outros, desvio é erro, tá? E o outro aqui seria estrutura sintática. Então, quando a gente lê o texto de vocês, a gente olha com esse olhar, procurando desvios de todos esses tipos aqui. E também nós utilizamos a lógica de olhar a estrutura sintática. Então, quando ele fala aqui, ó, estrutura sintática inexistente, independente da quantidade de desvios, é o seguinte, se você escreveu as palavras erradas, não importa aqui, porque não tem nem o básico que é sintaxe, que é uma palavra ter relação com a outra, ok? Aí, vamos dizer, vocês estão aqui, ó, estrutura sintática regular e alguns desvios, estrutura sintática boa e alguns desvios, estrutura sintática excelente e, no máximo, 2 desvios. Os textos de vocês estão 3 é 120, 4 é 160 e 5 é 200. Qual que é a diferença entre estrutura sintática regular, boa e excelente? Estrutura sintática regular é aquela que tem frases, mas existem muitos erros de sintaxe. Ou seja, você coloca ponto onde deveria ser vírgula, você coloca vírgula onde deveria ser ponto, você tem problema com período muito longo, tem problema com período muito curto, ou seja, tem muitos problemas quanto à sintaxe, quanto à organização das frases. E alguns desvios. Alguns desvios significa que quando você fala, né, de erros aqui, você tem mais de 3 desvios de acentuação, ortografia, separação silábica, uso do hífen, todas essas coisas, né? Professora, e se eu só errar a convenção de escrita? Uai, são alguns desvios. Não, aqui não existe valor, tá bom? Não existe valor entre esses aqui. Errar precisão vocabular é mais grave do que letra maiúscula e minúscula. Não, conta da mesma forma. Eles não são nivelados, ok? É o seguinte, errou, vai para a soma. Não errou, tá ok. Então, essa grade aqui significa estrutura sintática regular, que você tem muitos erros de estrutura sintática, então você coloca período longo demais, período curto demais, as orações que deveriam ser, o período que é composto, você coloca o período simples que é período composto. Eu estou criando problemas aqui, tá? Não necessariamente que é isso que vocês falam. A estrutura sintática boa, ou seja, aqui você já não tem tantos erros, tá? Você já não tem tantos erros. O problema é que ela é boa, mas ela não é excelente. Como assim? Boa é aquela que é suficiente, ela é satisfatória. Ou seja, o que é satisfatório? Não tem erro. Mas ela não é excelente porque ela não extrapola o que eles exigem. Aí você fala assim, nossa, então eu tenho que escrever difícil, Marcela? Não. Por quê? Não é que você tem que escrever difícil. Aqui ele está falando que estrutura sintática boa é aquela que é regular, é aquela que vai cumprir o básico. Ou seja, você escreve bem. Só que não é excelente por um motivo. Porque nesse caso aqui,
você precisa ter uma estrutura sintática que tenha essas três coisas, ó, oração coordenada, subordinada e intercalada. Então, qual que é a diferença entre 160 e 200? Ou pode acontecer do seguinte, você não tem nenhum problema de estrutura sintática, a sua estrutura sintática é excelente, pode ser que a sua estrutura sintática seja excelente, mas você errou 5 coisas, 5 acentos, palavra, ortografia, divisão silábica, você errou 5 coisas. Estrutura sintática excelente, mas você errou 5 coisas, quer dizer que você está no nível 4. Porque o nível 5 você tem que ter a estrutura excelente e no máximo 2 desvios. Ou seja, você só pode ter 2 erros se for para ser estrutura sintática excelente. Vocês já viram aqueles textos? Isso acontecia mais no ano passado, tá? Nos outros anos, na verdade. O que seria alternação? O que é alternação? Não sei. O que seria a alternação? Que está no outro arquivo que a senhora mostrou. Intercaladas. Ah, tá. Ó, oração coordenada é quando você tem 2 orações independentes, né? Mas que estão dentro do mesmo período. Oração subordinada, quando você tem uma oração principal, uma oração que é subordinada. A oração intercalada é quando você pega, geralmente, essa oração principal primeiro, oração subordinada depois. A intercalada é quando você inverte e coloca a oração subordinada primeiro, a oração principal depois. É isso. Não é você picotar a oração, não. É você inverter. Então, por exemplo, assim, ó. Embora eu tenha feito tal coisa, embora eu tenha viajado, eu não fui à praia. Então, eu inverti, porque geralmente a oração principal é eu não fui à praia, embora tenha viajado. Eu não via... Ai, o que eu falei, gente? Embora eu tenha ido à praia... Não. Ah, meu Deus, deixa eu escrever aqui. Embora eu tenha viajado, não fui à praia. Isso. Então, seria assim, não fui à praia, embora tenha viajado. Aqui eu tenho uma alteração. Eu poderia escrever das duas formas, ó. Não fui à praia, embora eu tenha viajado. Percebe que eu disse a mesma coisa, só que eu segui o padrão, oração principal primeiro, que é o segundo caso aí, e oração subordinada por último. E, no caso aqui, embora eu tenha viajado, eu simplesmente alternei. Eu inverti a ordem. E aí seria a intercalada, tá? Essa é uma das competências mais difíceis de alcançar os meus pontos? Karen, pelo contrário, essa é uma das mais fáceis. Essa é uma das mais fáceis, sabe por quê? Porque elas não são subjetivas. Essa daqui, ela é extremamente objetiva. O que você tem que fazer? 2 coisas. Não errar ortografia, paralelismo, regência e tudo mais. E você não pode também... E você tem que usar oração subordinada, intercalada e coordenada. Ela é uma das mais práticas. O problema, Karen, é o seguinte. Se você não sabe a medida dos ingredientes, você não sabe o que você tem que mexer. Então, se você não sabe quais são os erros que você costuma cometer em todas as redações, que é o que eu chamo de erro de estimação, você não sabe por onde começar. Você sabe quais são os seus erros de estimação? Você sabe quais são as palavras que você sempre erra? Você sabe qual que é o seu nível de estrutura sintática? Se você não sabe, como é que você vai melhorar? Ó, se a gente não mede, não tem como saber se evolui ou não. Entende? Então tem que medir. E isso não tem segredo não, gente. Isso é você fazer, é ir para a prática, viu? Bom, aqui, ó. Então, qual que é a diferença de estrutura sintática para excelente? Aí eu estava falando, não sei se vocês viram, desde o ano passado, essa grade é do ano passado, tá?
De 2018 para trás, não era muito evidente o que era a estrutura sintática boa e qual que era a diferença da boa para excelente. Aí no ano passado eles definiram muito bem qual que era essa diferença. Não sei se vocês já viram, mas tem alguns... Ai, como é que fala? Tem algumas redações meio ruins, assim. Tipo, que redação bosta. Você fala assim, gente, eu escrevo melhor que essa pessoa. Eles queriam, então, corrigir isso, porque geralmente, o que eles fazem? Eles tinham textos que eram sem graça, eles não tinham complexidade, e eles tinham 1000. Por quê? Até 2018, o que você tinha que fazer para tirar 1000? 200 na competência 1? Não errar. Se você não errasse, estava garantido 1000 pontos, 200 pontos, desculpa. Agora, de 2019 para frente, que foi quando a FGV assumiu o processo, ela falou, não, galerinha, não é só não errar é sua obrigação. Você tem que não errar e tem que provar que a sua sintaxe é excelente. Como é que eu provo que a sintaxe é excelente? Utilizando oração subordinada, oração coordenada e oração intercalada, ok? E, obviamente, não errando, tá? E aí, uma coisa, ó, estrutura sintática excelente. No mínimo, uma falha. No máximo, uma falha. Ou seja, se você ainda pode errar a estrutura sintática uma vez. Então, você pode tirar 200 pontos tendo 3 erros. Um de estrutura sintática, como assim, Marcelo? Uai, era para ser um período composto e você fez 2 períodos simples. Ou era para ser 2 períodos simples e você fez um período composto. Isso é estrutura sintática. Você não soube organizar ali suas orações. Pode ter um desses erros. E no máximo 2 desvios, e os desvios, então, são aqueles outros elementos, são aquelas outras informações, tá? Tudo bem até aqui? Posso ir para a segunda? Ó, e vocês podem ver que não sou eu que estou dizendo isso, né, gente? Fui eu que inventei esse negócio. O que é? Como é que é avaliada a competência 2? A competência 2 eu comentei na aula passada, né? Primeira coisa que o corretor olha no seu texto, se você abordou completamente o tema. Então, se você abordou completamente o tema, é a primeira coisa que ele olha. Se você abordou todas as palavras, se você falou sobre os assuntos que o tema traz, né? Por exemplo, a violência, a persistência da violência contra a mulher. Não bastava falar só de violência, tinha que falar da persistência, ou seja, da manutenção. Falou das palavras que estão lá, significa que você entendeu o texto. Significa que você entendeu a frase temática. Aí ele passa a avaliar outra coisa. O que ele avalia? Se seu texto tem as 3 partes. Introdução, desenvolvimento, conclusão. E não é avaliar tamanho, nada disso. É se existe, se tem as 3 partes e se elas estão bem desenvolvidas. Então, eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte. Quando eu avalio redação, eu avalio a competência 5, ou seja, a proposta de intervenção, 3 vezes. Ela é avaliada 3 vezes. A primeira vez que ela é avaliada é aqui, ó, na competência 2. Se ela existe. Se existe proposta de intervenção, significa que existe conclusão do texto. Então, eu tenho as 3 partes do texto. E aqui ele fala embrionária, que significa assim, parte embrionária é parte incompleta, ok? Então, para você tirar 120, 160, 200, você tem que fazer coisas diferentes. Semelhantes, desculpa. Ó, para você tirar de 80 para cima, você tem que ter a abordagem completa do tema. Ah, não abordou completamente o tema, tangenciou. 40 pontos. Sim. Ai, professora, por que não tem o 0 aqui? Porque se você nem tangencia o tema, você foge do tema. Então é 0. É 0 a redação toda. Agora, se você fala sobre o assunto, tipo, você chega perto, mas não aborda o tema exatamente, você tem aqui, ó, tangência, como se você encostasse no tema. Aqui, ou, né, se você tem aqui traços constantes de outros tipos textuais, ou um ou outro. Então, beleza. Primeira coisa que você tem que fazer, abordar completamente o tema. Abordou completamente o tema, você vai ser avaliado se o seu texto tem as 3 partes. Uma das 3 partes pode ser embrionária. O que é isso? Você não terminou a conclusão ou você não terminou a introdução.
Acontece? Acontece. Para vocês que têm compreensão do tema, não acontece com tanta frequência. Acaba 9h25 a impressão minha. Beleza. As três partes do texto, nenhuma embrionária. Gente, fala para mim se a aula acaba 9h25 mesmo. Por favor. 9h35, 9h50. Uai. Deixa eu ver aqui. É 9h35. 9h35 mesmo. Isso. Então, vamos lá. Então, dá tempo. Obrigada. Aí, o seguinte. Então, o seu texto tem que ter, para ele começar a ser avaliado a partir de 120, ele tem que ter abordagem completa do tema e ele tem que ter 3 partes do texto. Uma delas pode ser embrionária, ou seja, incompleta, tá? E aí, galera, é o seguinte, não é incompleta de que não deu tempo de fazer, não. Às vezes, você não desenvolve suficientemente o tema, desculpa, você não desenvolve suficientemente o parágrafo e ele fica embrionário, entende? Não é necessariamente você esquecer de terminar, não. Às vezes você acha que terminou, mas não necessariamente terminou, tá? E qual que é a grande diferença? Então, a competência... segunda aula. Rafa, você quer falar alguma coisa ou não? Ellen? Não? Enfim. Abordagem completa do tema, 3 partes do texto. E aí, a outra que vai fazer diferença para avaliação é o repertório. Vocês perceberam que para tirar 200 pontos você tem que fazer 3 coisas? Por isso que eu falo, Karen, que essa daqui, que a 1 é a mais fácil. Você tem que fazer menos coisas, tá? Abordagem completa do tema, 3 partes do texto e repertório. Aí a diferença do repertório é repertório baseado nos textos motivadores. Amores, não faz diferença. Embrionária é questão de aprofundar no tema do parágrafo? Não, Patrícia. Embrionário, a parte embrionária não tem a ver necessariamente com o tema, tem a ver com a estrutura. Calma aí, rapidinho, cara. Tem a ver com a estrutura do texto. Por exemplo, às vezes você faz um parágrafo mais curto e aí você não desenvolveu aquilo, não deu para entender que não deu, por exemplo, a diferenciar se ele é de desenvolvimento ou se ele é de introdução, entende? Parte embrionária é quando falta o pedaço do parágrafo, tá? Repertório legitimado, Karen, é quando você diz quem disse. Aí, mas antes, daqui a pouco eu falo disso, peraí. Primeiro, quando alguém fala que não pode usar a coletânea, essa pessoa está mentindo. Pode usar a coletânea sim. O problema é, se você usa a coletânea, significa, se você usa somente a coletânea, significa que a sua nota não sai de 120. Posso usar somente a coletânea? Professora, eu não consegui pensar em mais nada. Eu vou usar a coletânea? Pode. Só que a sua nota na competência 2 não vai ser diferente de 120. Se você tiver feito a abordagem completa do tema, tiver as 3 partes do texto e usar a coletânea, só a coletânea como repertório, a sua nota não passa de 120. Posso usar? Uai, pode. Se você não tem repertório, é melhor 120 do que nada, né? Agora, você pode também utilizar a coletânea e trazer um repertório legitimado. Legitimado ou não legitimado. Significa o quê? Você dizer quem disse aquilo. Então, fulano, segundo, sei lá, o autor de Laranja Mecânica, ou segundo Bauman. Quando você fala segundo Bauman, você está dizendo o quê? Quem disse aquilo. Karen, como assim inventando dados? Não pode inventar dados, não. Quando a gente usa dados estatísticos inventando eles, como assim inventando? Não tem como você inventar um dado, na verdade você não pode. Legitimar não está ligada à ideia do dado. Legitimar está aí, da onde você tirou aquela informação. E não é legal inventar dado, não, viu? Porque gente, o seu corretor, ele corrige na internet. Não sei se vocês sabiam disso. Ele abre uma página da internet.
E ele corrige na internet. Se você coloca um dado que ele duvida, ele cria uma aba, é como se ele criasse uma aba aqui, ó. Ele vem aqui, cria uma aba nova e procura aquele dado. Não pode inventar dado, não, gente. Você não pode subestimar o seu corretor. Entende? E legitimação, Karen, tem a ver com você falar a origem daquele dado. Da onde você tirou aquele dado. É porque a gente viu que podia colocar dados não fictícios. Dado não fictício é outro rolê. Dado não fictício é dado não inventado. Ficção é invenção. Entende? Não fictício significa dados reais. E dados reais você não inventa. Olha a gravidade de inventar um dado. Olha o governo querendo manipular as informações. É justo? Faz sentido com a realidade ele querer manipular e maquiar os números de mortes? E dados não fictícios, não fictício é não real, é não imaginário. Ficção é imaginação, ficção é um filme. E quando você fala dados não fictícios, quer dizer que eles são dados reais. Dados reais a gente não inventa. E aí, Karen, tem uma coisa. Se eles forem bem estruturados. É porque essa lógica pressupõe que o corretor não lê o seu texto. E que ele não se importa e que ele não lê o texto. E isso não é real, né? Coloca o e-book, coloca sim. Isso não é real, não, gente. Porque, gente, você acha que isso daqui, ó, eu não vou ler texto? Olha aqui o tanto de coisa que as pessoas estudam. Olha aqui. Não tem como falar que o corretor não vai ler o negócio. Isso desculpa a palavra, mas é burrice. Né? O corretor faz um curso, gente, de quase 40 horas para corrigir o seu texto. Você acha que ele vai marcar qualquer coisa lá? A qualquer momento, seu corretor pode ser mandado embora do processo se ele estiver fazendo esse tipo de coisa. E gente, você tem que fazer... O corretor faz um curso de quase 40 horas. Além do curso, todos os módulos, módulo 1, módulo 2, tem prova. Seu corretor tem que manter uma média 7 do começo do curso até o final do curso. Tem que ter uma média 7. Se ele tirar menos de 7, ele está desclassificado do processo. E além de todas as provas, tem uma prova final. E se ele tirar menos de 7, ele também está desclassificado. Me diz se uma pessoa que vai dedicar esse tanto de tempo, ele vai fingir que corrige. Não, gente, vocês não podem ter esse tipo de pensamento, porque não faz sentido. Entende? Gente, é uma dedicação muito grande corrigir a redação do Enem. Já teve muito problema? Já teve muito problema. Tem gente que corrige mal? Tem gente que corrige mal. Sim. Ah, tá. Entendi. Tá bom. Tá, entendi. Beleza. Tá bom. Enfim. Tem gente que corrige mal? Tem gente que corrige mal. Gente, a gente tá falando de ser humano, não é todo mundo perfeito, né, nesse mundo. Então, enfim. É isso, tá, amores? Vamos lá, deixa eu continuar aqui. O que é o repertório legitimado? É quando você diz quem disse. O repertório pertinente é quando ele tem a ver com o tema. E o repertório produtivo é quando você consegue utilizar ele dentro do seu texto. Ok? Segunda coisa, né? Selecionar, relacionar, organizar fatos e opiniões em defesa de um ponto de vista. O que é isso daqui? É você mostrar para o seu corretor que você tem que você pensou sobre o seu texto, ou seja, que você tem um projeto de texto estratégico,
que você desenvolve as informações, tá? Quando fala que você desenvolve as informações, é tudo que você coloca no seu texto, você desenvolve, ok? A competência 4 é quando você estrutura bem os elementos do texto, ou seja, quando você consegue conectar. Isso daqui tem a ver com coesão, tá? A competência 4 tem a ver com coesão. A competência 3 tem a ver com coerência, beleza? E aí você pode ter alguns desvios nesses elementos, tá bom? Você pode ter alguns desvios. A competência 5, gente, ela se refere aos elementos. Vocês podem ver que na competência 5 não tem aquela coisa assim de esse aqui é um bom agente, esse aqui é um mau agente. Não tem a ver com isso. Tem a ver com uma questão de existir ou não existir os elementos válidos do texto. Então, tem um elemento válido, não tem um elemento válido. Ou seja, para você tirar 200 pontos, você tem que ter 5 elementos válidos. Para você tirar 120, você tem que ter 4 elementos válidos. Beleza? Tudo bem, gente? Seguinte, faltam 4 minutos para acabar a aula. Tem alguma dúvida? Dúvidas, meu povo? Sim, enfim, não deu tempo de trabalhar, né, a análise de filme, mas a aula tá massa demais. Eu quero falar sobre análise de filme. A 3, Líbina, é basicamente o seguinte: tudo que você colocou na introdução, você tem que desenvolver. Tudo que você colocou na introdução, você tem que desenvolver. Em algum momento, apresentar o desenvolvimento dessa ideia. E falando, por exemplo, da competência 5, você precisa resolver o problema. Lembra que eu falei que a competência 5 ela é avaliada 3 vezes? Uma na competência 2, se ela existe. Na competência 3, a proposta de intervenção ela é avaliada se ela soluciona o que você problematizou. E na competência 5, se tem os 5 elementos válidos. Então, na competência 3, você precisa... Tudo que está na sua introdução, é claro que estou falando de uma maneira muito simples, né? Tudo que está na sua introdução, você tem que desenvolver no texto. Beleza? Isso é para você não... Desculpa, para você não apresentar informações novas no final do texto. Então, tudo que você colocou lá para começar, você desenvolve no texto. Beleza, meus amores? Dúvidas? Dúvidas? Aí, na próxima aula, eu falo sobre análise de filme e análise de música, tá? A gente vai fazer essas 2 aulas. Eu só não falei porque a gente tinha combinado de falar da grade hoje, né? E é isso. Beleza, meus amores? Era só o negócio do filme, mas você já respondeu. Sobre os filmes, sobre a análise dos filmes, sim. Eu vou explicar para vocês como que os críticos geralmente fazem análise dos filmes, tá? E aí é óbvio que ajuda vocês a perceberem novas estruturas ali, né? De como olhar para um filme, tá bom? E aí na próxima aula a gente fala sobre isso. Combinado? Então, beijo. Até mais, boa semana. Qualquer coisa vocês me mandem mensagem, tá bom? Me mandam mensagem. Um beijo, boa semana. Tchauzinho, amores. Beijo, beijo.